Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, são 6h04, boa noite a todo mundo, boa noite, Carol. Oi, Vera, boa noite para você, boa noite de novo também para os ouvintes. Bom, hoje o Viva Voz vai falar do que virou uma crise, a primeira crise enfrentada por Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça. Ele assumiu há pouquíssimo tempo e já enfrentou uma inédita fuga de presos num presídio de segurança máxima, um presídio federal. Desde que o sistema foi inaugurado em 2006, nunca houve nem rebelião, nem fuga. E agora fugiram 2 presos de uma vez, no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Isso aconteceu ali na madrugada de terça para quarta. Ontem já tinha causado muita repercussão e hoje se transformou efetivamente numa crise. Foi afastado o diretor do presídio, uma intervenção foi decretada pelo próprio ministro. Ele deu a sua primeira coletiva no cargo já para falar de um problema naquela que ele sabia que ia ser a área mais espinhosa que ele iria enfrentar e que não é uma área com a qual o ministro tem grande familiaridade. Ele veio do Supremo Tribunal Federal, é um jurista, é um magistrado aposentado e, portanto, a área de segurança é uma que oferece mais dificuldades para ele ter ali uma grande desenvoltura quando fala do assunto. E a gente vai trazer com a Milena Teixeira, lá de Brasília, os desdobramentos da fala do ministro, o que ele anunciou, com quais hipóteses o governo trabalha para essa fuga, mas o fato é que o episódio está ganhando uma grande repercussão também entre opositores, entre aqueles que não gostam do governo, não concordam com o governo, porque a gente sabe que a segurança é uma área nevrálgica, é um calcanhar de Aquiles da esquerda e do PT, e isso vai ser explorado ao máximo, inclusive para tentar fazer um contraponto para um momento muito delicado pelo qual passa o bolsonarismo, com as revelações trazidas na semana passada pela Polícia Federal a respeito das tentativas de se promover um golpe de Estado. Então, neste momento, a gente tem dois problemas que funcionam ali como contraponto do outro e uma tentativa por parte do bolsonarismo de ir à forra em relação ao governo com essa crise na segurança. Carol? Bom, vamos então para Brasília, Vera. Milena Teixeira já está a postos ali, acompanhou agora há pouco a entrevista do ministro Ricardo Lewandowski, que traz os detalhes para nós. Oi, Milena, boa noite. Boa noite, Carol e Vera. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, tem muita repercussão, tem muita notícia sobre esse episódio. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele disse agora há pouco, em coletiva de imprensa, que a prioridade do governo é capturar os 2 presos que fugiram da penitenciária de segurança máxima em Mossoró. Ele afirmou ainda que tudo leva a crer que os fugitivos estejam nas redondezas do presídio e que, por isso, as buscas estão concentradas num raio de 15 quilômetros até o centro da cidade. O ministro, Carol, também afirmou que uma casa rural na região foi invadida e que no local houve furto de roupas e comidas. A suspeita é de que os 2 fugitivos tenham cometido esses crimes para abastecer e para sobreviver durante a fuga. É um local de matas, é uma zona rural e nós imaginamos que eles estejam homiziados ainda naquela região. Porque pelas videocâmeras nós não identificamos nenhum veículo que os tenha buscado quando transpuseram a grade do presídio. E também não temos nenhuma notícia de furto ou roubo de veículos na região. O ministro também falou sobre a fuga. Ele relatou que havia uma reforma sendo feita no presídio e que as ferramentas, incluindo o alicate que foi usado pelos criminosos, elas não foram armazenadas de forma correta na obra. Ele disse também que havia operários saindo e entrando do local, que as câmeras e a iluminação da cadeia também não estavam funcionando adequadamente. Lewandowski disse acreditar, pelo menos nesse primeiro momento, que os fugitivos não planejaram essa ação. Ele disse que houve circunstâncias favoráveis para esses criminosos e que essa fuga teria aí custado muito barato.
ele também afirmou que o descuido dos materiais de construção é um episódio muito grave e que isso vai ser investigado pela pasta. Mas ele declarou que essa fuga aconteceu por causa de uma série de coincidências negativas. É um conjunto de circunstâncias que favoreceu a fuga destes dois detentos. É por isso que nós, num primeiro momento, numa hipótese, não imaginamos que tenha sido algo orquestrado de fora, algo que tenha sido arquitetado com muito dinheiro, com muito custo, com veículos aguardando, enfim, os fugitivos, ou eventualmente, como já aconteceu no passado, com helicópteros. Apesar disso, Carol e Vera, o ministro garantiu, ele falou algumas vezes isso, que os presídios federais têm sim segurança. Ele reafirmou que esse foi aí um episódio isolado. Vera e Carol. Pois é, Milena, é difícil imaginar que tenha sido algo tão fortuito assim, pela facilidade com que eles fugiram. O fato de que eles estavam, inclusive, em celas separadas e fugiram no mesmo horário, então, e usando ali instrumentos que num presídio de segurança máxima não poderiam ter sido deixados à disposição dos presos. Diante disso tudo, Milena, o que o ministro anunciou? Ele abriu a coletiva de imprensa, Vera, listando algumas medidas que já foram tomadas pelo governo. Ele falou, por exemplo, da ida do secretário nacional de Políticas Penais, Wander Garcia, a Mossoró. Ele também falou sobre o afastamento da antiga gestão do presídio. Ele anunciou algumas ações que vão ser tomadas, segundo ele, pelo menos nesse primeiro momento. Uma dessas medidas, Vera, é a modernização do sistema de vídeo monitoramento dos sistemas federais, desses presídios federais. Uma outra medida é o acesso aos presídios federais com reconhecimento facial de todos aqueles que ingressam nas unidades, sejam os visitantes, os presos, as autoridades, os advogados. Segundo o ministro, a ideia é que todos passem pelo reconhecimento facial. Ele disse ainda que o governo pretende ampliar os sistemas de alarme e controle das 5 unidades federais e que muralhas devem ser construídas no entorno do presídio. Além disso, segundo o ministro, pelo menos 80 policiais penais devem ser nomeados. Vera. Milena, e repercussão política, hein? O ministro anunciou isso tudo, mas a repercussão, como a Vera bem destacou na abertura daqui do Viva Voz, está enorme, né? Enorme, Carol. Tem muita repercussão política envolvendo esse episódio, tanto do lado do governo como, claro, da oposição. Do lado da oposição, os parlamentares se articulam para convocar o chefe da pasta e também membros do ministério. Eles querem que o ministro compareça aí à Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. No Senado, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, ele protocolou hoje um requerimento pedindo aí que seja realizada uma audiência pública. Segundo o senador, o governo precisa debater a realidade do atual sistema penitenciário brasileiro e ele também quer que os membros ali do Ministério esclareçam as fragilidades que contribuíram para as fugas dos presos em Mossoró. Do lado do governo, Carol, os parlamentares da base de Lula começam também a atuar para tentar blindar o ministro dessas ofensivas da Câmara. A gente lembra que o antigo ministro da Justiça era o alvo preferido da oposição. Flávio Dino chegou aí diversas vezes na Câmara para ser aí questionado pelos bolsonaristas. Carol e Vera. Muito obrigada, Milena, pelas suas informações. Carol, eu acho que tem aí uma série de coisas que não resistem a essa explicação do ministro. Ele falar em uma coisa fortuita e dizer que nada indica que houve grandes quantidades de dinheiro envolvidas ou uma grande organização, primeiro é extremamente prematuro, porque ainda não se tem nenhum dado, não se tem nem a perícia ainda divulgada. E segundo, se fosse assim, então para que afastar o diretor do presídio, como foi feito, e nomear um interventor? Fica evidente que tem um buraco na segurança de um presídio que deveria ser de segurança máxima. E as facções que dominam o crime organizado no Brasil e que também têm uma ampla penetração nos presídios, elas vão ser muito rápidas em detectar esses buracos e essas falhas. Ele dizer agora que vão melhorar o monitoramento e instalar detector de biometria facial, etc., isso mostra o quê para o crime organizado? Olha, a gente tem essas lacunas aqui. Vai construir uma muralha agora? Não tinham detectado esse problema antes?
E como que os presos fogem às 3 da manhã e não tem ali um policiamento para detectar isso? Outra coisa, o ministro diz que eles devem estar num raio de 15 quilômetros a partir do presídio. E aí diz que tem uma grande força-tarefa, inclusive com alerta da Interpol, com alerta para as polícias de outros estados. 2 presos que fogem, segundo ele, sem aporte de grandes recursos e sem grande orquestração. Então, num raio tão próximo do presídio e demora 2 dias para serem encontrados, ou mais, a gente não sabe se vão ser. Então, as explicações do ministro não resistem a uma simples constatação, um simples checklist ali do que deu errado. Outra coisa, o jeito como o ministro fala denota totalmente o desconforto dele de ser confrontado com um tema desse logo na sua estreia no Ministério. Ele falou ali que os presos ainda estão homiciados na região. As pessoas têm que procurar um dicionário para saber que ele faz uma coletiva de segurança pública, que é um assunto super ali delicado e muito nervoso, como que ele está proferindo um voto no Supremo Tribunal Federal com aquela mesma fleuma, aquele mesmo ritmo cadenciado. Então, tem essa mudança de estilo, que a gente já sabia que aconteceria. O Flávio Dino seria um outro estilo num episódio como esse, mas o ministro mostra que caiu meio de paraquedas ali, olhava para a cara dele e imaginava o arrependimento dele. Já estava aposentado, ia para uma banca privada, ser parecerista por um bom salário, e agora cai no meio de um assunto assim tão espinhoso que ele claramente não domina, para o qual ele tentou dar explicações pacificadoras e que só abriu mais margem para questionamentos e que certamente vai render um amplo desgaste para o Ministério e para o governo. E está sendo explorado muito, Carol, só para a gente fechar e aí já conectar com o nosso próximo assunto, o fato de que o Brasil vive essa crise de segurança, de que tem 2 integrantes do Comando Vermelho à solta aí, de que fugiram do mesmo presídio em que está o Fernandinho Beiramar e o presidente não estar no Brasil. A gente sabe que isso é uma coisa que é explorada normalmente pela oposição, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que uma viagem presidencial é organizada com muito tempo de antecedência, que um presidente tem de cumprir essas agendas, mas o fato é, na conversa de botequim, na conversa ali no bar dos Faria Limers e tal, o que vai ter, olha aí, ó, a crise da segurança. E onde está o Lula? O Lula está no Egito. Isso cola, isso tem uma grande aderência e isso já está sendo explorado pelos principais líderes da oposição. E só uma nota de rodapé, né, Vera? Você falou da coletiva do ministro Lewandowski, que é bastante fora da zona de conforto, mas aquela primeira coletiva de manhã também do secretário nacional de Políticas Penais, o André Garcia, também muito claudicante, né? Sem respostas. Ele deu uma coletiva para não dizer nada, né? É provável que os procedimentos tenham falhado, enfim, estamos apurando, mas foi uma coletiva ali muito que pareceu improvisada também, né? Exato, é provável que tenham falhado, é ótimo, né? Os sujeitos fugiram pelo teto da cela. Será que falhou? Né? Talvez tenham falhado, mas ainda não sabemos direito. Não tinha ninguém olhando a câmera, o pessoal estava na ressaca do carnaval ainda, né? Quarta-feira, né? Ali meio rescaldo de carnaval, o pessoal não estava muito ligado. Não tem justificativa, é tudo muito bizarro, né? Não tem justificativa. Bom, vamos falar da viagem do Lula ao Egito, Vera, trazer aqui algumas informações do que ele disse por lá. O presidente disse hoje que o Brasil vai fazer novas doações de dinheiro àquela agência da ONU voltada para atender os refugiados palestinos. É uma questão aí polêmica, porque vários países suspenderam as doações em meio a denúncias de que funcionários dessa agência teriam ligação com facções favoráveis ao grupo terrorista Hamas e até participação nos atos terroristas, né, naquela invasão de Israel. O Lula fez esse discurso na Liga Árabe, disse que as denúncias precisam ser apuradas, mas que não pode haver uma punição coletiva. Disse também que a indicação de Israel de novos ataques terrestres, agora na região de Rafah, que fica ali na fronteira com o Egito, podem levar a novas calamidades na região. O Lula está no Egito para uma visita oficial, também aproveitou para participar dessa sessão da Liga Árabe e reforçou, fazendo um aceno aí aos países árabes, que o Brasil apoia a criação de um Estado palestino como solução definitiva para os conflitos na região.
Operações terrestres na já superlotada região de Rafah pronunciam novas calamidades e contrariam o espírito das medidas cautelares da Corte. A posição do Brasil é clara. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que inclui a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. Bom, Lula participou de uma reunião com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, no Cairo. Depois desse encontro, Lula falou sobre a guerra entre Israel e o Hamas, dizendo que o Brasil, lá no começo, condenou os ataques terroristas do Hamas e também o sequestro de israelenses, mas que não tem nenhuma explicação o comportamento de Israel em atacar locais com mulheres e crianças. Afirmou ainda que Israel tem a primazia de não cumprir qualquer determinação do Conselho de Segurança da ONU, que precisa ser reformado. É preciso que o Conselho de Segurança da ONU tenha outros países participando, sabe? Outros países da África, outros países da América Latina. Sabe? É preciso que tenha uma nova geopolítica na ONU. É preciso acabar com o direito de veto dos países. E é preciso que os membros do Conselho de Segurança sejam atores pacifistas e não atores, sabe, que fomentam a guerra. É isso, Vera. Agora o Lula segue para a Etiópia, né, onde vai ter reuniões com autoridades locais e vai participar como convidado da Assembleia da União Africana. É a segunda vez nesse mandato que o Lula vai ao continente africano, já que no ano passado ele foi à África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe. Carol, eu achei a fala do presidente num tom apropriado, sereno, bastante cauteloso. Ele fez questão de lembrar que o Brasil condenou o ataque a Israel em 7 de outubro do ano passado, classificou de atentado terrorista, e ele agora citou o Hamas, embora nessa primeira condenação que tenha sido feita lá logo depois do ataque, se falasse em ataque terrorista, mas não citasse o perpetrador. Então o Hamas não era citado, né? Era um ataque terrorista de sujeito oculto nessa primeira nota. Isso foi motivo de críticas na época, e depois o governo pendeu muito para criticar mais fortemente, em tom bem mais duro, o Estado de Israel do que tinha feito em relação ao Hamas. A gente sabe que tem uma ligação antiga do PT e da esquerda com a luta a favor da Constituição do Estado palestino, a luta da autoridade palestina e por parte de uma ala mais à esquerda, inclusive com o Hamas. Mas a fala que o Lula fez hoje é uma fala que faz todo sentido à luz da evolução do conflito, porque Israel respondeu muito duramente, vem perpetrando ações desde então, inclusive ações terrestres com grande letalidade de civis, de mulheres, de crianças. Teve um breve cessar-fogo para alguma entrada humanitária lá em novembro e saída de nacionais de outros países, etc. E depois o conflito recrudesceu muito e hoje a gente tem um desequilíbrio muito grande em relação a mortos, que na Palestina são muito mais a destruição da infraestrutura toda da região da faixa de Gaza. E agora essa ameaça que foi feita por Israel de fazer novos ataques terrestres na região de Rafah, que é a região pela qual tem saído as pessoas, os civis, e tem entrado alguma ajuda humanitária. Então, é uma situação realmente muito crítica. O Estado de Israel tem sido muito criticado, inclusive por outras nações. A Corte Penal da ONU acatou, em parte, um pedido que era encabeçado pela África do Sul, mas também assinado pelo Brasil, de que Israel se comprometesse a não cometer nenhuma ação que violasse as regras internacionais de direitos humanos, mas não aceitou a exigência de um cessar-fogo imediato. Então, a gente está realmente num momento de impasse absoluto, em que Israel não aceita nenhum tipo de mediação para um recuo e que realmente os organismos multilaterais vão se mostrando inócuos. Não tem capacidade nenhuma de pressão e nem de fazer com que as suas próprias resoluções sejam cumpridas por Israel. Então, um momento difícil de impasse.
A visita do presidente não deverá ter uma grande capacidade de mudar alguma coisa nisso. E essa é uma das críticas que a oposição faz, o fato do Lula deixar o fronte doméstico para se dedicar a uma agenda internacional que, no final, não vai produzir resultados. Mas a gente sabe que ele tinha como uma das prioridades desse mandato retomar essa dimensão do Brasil como um player internacional em assuntos de geopolítica, em assuntos de economia, em assuntos ligados à transição energética para fazer frente às mudanças climáticas, e que ele não vai se ausentar totalmente desses fóruns. Então, é algo que ele vai ter de equilibrar a presença no Brasil, e na semana passada ele deu ênfase nessa agenda interna e essa agenda internacional. A gente vai fazer aquele nosso breve intervalo, vai depois para o repórter CBN e volta para o segundo bloco do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz, agora, Vera, para falar aí do ex-presidente Jair Bolsonaro e essa informação de que ele fez uma transferência, de R$800 mil antes de viajar para os Estados Unidos no final de dezembro de 2022. Num documento enviado ao Supremo, a Polícia Federal traz essa informação, dizendo que ele fez essa remessa e que de lá aguardaria, então, os desdobramentos da tentativa de golpe de Estado no Brasil. Essa informação consta no parecer encaminhado ao Supremo para embasar os pedidos de busca de buscas da Operação Tempus Veritatis, que mirou Bolsonaro e aliados suspeitos de uma tentativa de golpe após a derrota nas eleições de 22. Esse parecer da PF foi obtido pela colunista da CBN, apresentadora da Globo News, Andréa Sadi. De acordo com a Polícia Federal, os investigados tinham a expectativa de que ainda havia possibilidade de consumação do golpe de Estado e estavam cientes dos atos ilícitos cometidos. No caso do Bolsonaro, segundo a PF, foi feita uma operação de câmbio no dia 27 de dezembro, nesse valor de R$800 mil, para uma conta do ex-presidente nos Estados Unidos. A representação da polícia enviada ao Supremo menciona que nesse montante pode estar relacionado também aí às joias dadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro. A nossa reportagem ouviu alguns parlamentares a respeito disso, Vera. O deputado Rogério Correia, que integrou a CPMI que investigou os atos golpistas, diz que a informação reforça a necessidade de manter retido o passaporte do ex-presidente. Ele afirma ainda que membros da comissão vão se encontrar com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para cobrar celeridade nas investigações por parte da PGR e também a apresentação de uma denúncia contra Bolsonaro com base nas apurações da CPI. Nós vamos também opinar para que não se pode devolver o passaporte do ex-presidente, porque ele planejou essa fuga e pode estar planejando outra. E inclusive convocando atos, arruaças pelo Brasil afora. Ele é perigoso para tentativa de ainda distúrbios no Brasil. Ele faz tudo pensando nele e nas teses de ultradireita que, infelizmente, ele coloca pessoas nessa barca furada, então não pode se devolver o passaporte dele. Bom, já os aliados de Bolsonaro afirmam que a medida é mais um ataque político ao ex-presidente. Para o deputado Alberto Fraga, a Polícia Federal constrói uma narrativa para prejudicar a articulação política do ex-presidente e do PL em ano eleitoral. Isso, na verdade, é mais uma narrativa criada pelo sistema para inviabilizar as candidaturas apoiadas pelo presidente Bolsonaro nesse ano eleitoral. Como está constantemente sendo alimentado por mentiras, por narrativa, a gente começa a ter dúvida dessas coisas. Então eu tenho dúvida demais sobre isso. Pois é, Carol, na verdade o ex-presidente Jair Bolsonaro falou agora, durante a tarde, falou com a coluna do Estadão, dizendo que a remessa que ele fez, do que ele disse terem sido $130 mil, e em conversão agora daria esses R$800 mil, foi para se precaver do que ele esperava que fosse acontecer uma derrocada completa da poupança no Brasil. Diz que muitos brasileiros enviaram recursos para o exterior depois das eleições porque não confiavam no que fosse acontecer com a economia depois da eleição do Lula e que ele também foi nessa leva. Acontece que a Polícia Federal pinta em outras tintas, nesse relatório obtido, eles dizem todos os bens lícitos e ilícitos
foram mandados, né, para o exterior, aguardando o desfecho de uma tentativa de golpe de Estado que estava em andamento. Então, esse link entre a remessa dos recursos para o exterior e aquelas tratativas que estavam em curso para se tentar, de alguma maneira, uma virada da mesa no resultado da eleição, isso está linkado pela própria Polícia Federal no relatório que ela enviou para o Supremo Tribunal Federal dentro do inquérito que investiga os atos golpistas. Vamos lembrar que o tenente-coronel Mauro Cid, que fez delação premiada, que era ajudante de ordem do Bolsonaro, também fez uma remessa suspeita para o exterior. Ele mandou 300 mil reais já nos primeiros dias de janeiro, e ele é investigado, entre muitas coisas, também por transações consideradas suspeitas com o cartão corporativo da Presidência da República, que ele era um dos ordenadores de despesas. Então, tudo isso vai ser investigado. O dinheiro do Bolsonaro foi enviado de volta ao Brasil, porque diz ele que o compliance do banco requereu que o dinheiro fosse mandado de volta. Tudo isso vai ser investigado e certamente o relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, não vai acolher recurso da defesa do Bolsonaro impetrado agora, pedindo a devolução do seu passaporte pelo fato de ele não oferecer nenhum risco de fuga, não ter nenhuma possibilidade dele se ausentar do Brasil. Essa remessa de recursos para o exterior na ocasião em que ele deixou o país certamente vai ser usada para embasar a manutenção da medida de retenção do passaporte de Bolsonaro. A defesa dele também pediu que seja relaxada aquela medida para que ele não possa ter contato com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Diz que isso atrapalha a estratégia eleitoral do PL. Mas essa a gente sabe que é uma medida inócua e facilmente burlável. Eles podem não se falar diretamente, mas é só fazer uma triangulação, um telefone sem fio via Fábio Weingarten, Michele Bolsonaro. Tem várias pessoas que podem fazer esse correio elegante entre o Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro. Então a gente sabe que de jeito nenhum eles estão deixando de se falar, mesmo porque o Bolsonaro está usando as redes sociais para dar os recados que ele quer, inclusive para convocar para essa manifestação do dia 25, que continua sendo um dos principais assuntos. Hoje o Bolsonaro se reuniu com o Silas Malafaia, o líder religioso, para discutir essa manifestação. Dito que uma congregação chefiada, comandada pelo Silas Malafaia, é quem vai alugar o caminhão de som no qual o Bolsonaro vai ficar na Avenida Paulista. Ele diz que isso é legal, que não tem nada de legal nisso. E eles seguem arregimentando aliados e militantes para comparecerem ao ato. Isso tem gerado uma grande cisânia entre aliados do ex-presidente, que se veem impelidos a comparecer, mas tem dúvidas. Um que foi os primeiros a sair da moita e dizer que vai é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e isso está sendo usado para puxar a fila dos demais que até agora não falaram. Vamos ouvir o que o governador de São Paulo falou hoje a esse respeito, porque ele saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e fez ali críticas ao teor das investigações até agora. Vamos ouvir o Tarcísio. Eu tenho uma relação fraterna com o presidente Bolsonaro, sou muito grato a ele, e uma coisa que a gente tem que entender é que lealdade e gratidão não vão embora nunca. Então eu vou estar do lado do Bolsonaro, seja em que momento que for, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Se o presidente está precisando de apoio, eu vou estar do lado dele, como não poderia deixar de ser. Sempre estive ao lado dele e sempre estarei ao lado dele. Então, dia 25, ele vai contar comigo, vou estar do lado dele, vou dar o meu apoio a ele. Sinceramente, e não consigo ver, né? E essa não é uma opinião minha, tem muitos juristas divididos, nada que traga uma responsabilização para ele. Vera, quero te ouvir sobre essa fala aí do Tarcísio, sobre essa defesa aí bem aberta que ele fez, mas antes trazer aqui algumas informações, que a Folha de São Paulo foi ouvir alguns apoiadores do Bolsonaro para saber se vão ou não. Procurou 20 lideranças entre senadores e governadores, só 3 confirmaram presença,
4 disseram que não vão, os demais silenciaram, não responderam se vão ou não. Acho que a defesa mais enfática realmente foi essa do Tarcísio, mas a gente teve, por exemplo, as senadoras Tereza Cristina e Damares Alves dizendo que não vão, alegando questões de agenda. O ex-vice, o Hamilton Mourão, disse que não ia se pronunciar. Entre os governadores, temos aí vários que não responderam, do Rio, Cláudio Castro, o Mauro Mendes do Mato Grosso, Marcos Rocha, Ratinho Júnior, o Zema de Minas Gerais, o Caiado de Goiás, o Wilson Lima do Amazonas, não confirmaram. E, por outro lado, a gente tem o Ciro Nogueira do PP dizendo que vai e que vai levar toda a sua família. Então, assim, tem algumas adesões aí importantes, mas outras pessoas são dúvidas nessa partida aí. E sobre o Tarcísio, por que ele está agora tão enfático nessa defesa do Bolsonaro, depois daquela reunião em que estava sorridente com o presidente Lula? Porque ele foi muito cobrado, Carol. Ele foi cobrado nos bastidores, cobrado publicamente. O vídeo do Bolsonaro nada mais é do que justamente um chamado àqueles aos quais ele ajudou nas eleições para que retribuam, para que se mostrem gratos, para que compareçam agora que ele enfrenta esse problema. Acontece que ele é o único que tem algo a ganhar com essas presenças. Quem for não vai ganhar nada com isso e pode perder muito, porque, tudo bem, não vai ganhar o ódio do Bolsonaro e nem o fato de que ele poderia certamente incitar, insuflar as suas redes sociais contra aqueles que não forem. O fará em relação àqueles que não forem. Mas, se a gente for pensar num governador como o Tarcísio, que tem na sua base partidos que estão, inclusive, no governo Lula, e que estão ali nas duas canoas. Inclusive, o próprio partido do Tarcísio, Republicanos, tem um ministério no governo Lula. O PSD do Gilberto Kassab, idem. O PP, que está no governo do Tarcísio, também tem cargos no governo Lula. Então, para ele, o ideal era não esticar essa corda, não ficar a todo momento reforçando essa polarização, mas o Bolsonaro está exigindo, está ali com um caderninho de apontamentos, vendo quem daqueles que ele ajudou vão estar presentes. Só ele tem a ganhar. Vai ser um culto à personalidade esse ato. Tem chance da coisa escalar e sair do controle. O próprio Bolsonaro pode sair do script e falar alguma coisa que comprometa quem estiver no palanque ao seu lado. Pode haver e deverá haver cartazes e faixas com críticas ao Supremo, com um pedido de impeachment do ministro Supremo, talvez com pedidos para fechamento do Congresso, e quem estiver lá pode se ver enredado numa trama na qual não tem participação. Os atos até agora investigados não dizem respeito ao Tarcísio, não dizem respeito ao prefeito Ricardo Nunes, que quer o apoio do Bolsonaro na eleição, mas também não quer ser visto como um bolsonarista de carteirinha, porque o Bolsonaro perdeu na cidade de São Paulo, o Lula ganhou aqui, o Haddad ganhou aqui. Então, são nuances que são muito caras a quem está sendo cobrado a apoiar o Bolsonaro, mas que para ele não quer dizer nada. Ele quer ali que a pessoa se ajoelhe no milho e que diga que deve a sua eleição, que deve a sua vida e que quer o apoio do Bolsonaro. Ele tem muito a ganhar e quem for não tem absolutamente nada de concreto a ganhar com isso. Então, é muito arriscado, mas as pessoas estão, de fato, se sentindo desconfortáveis e se sentindo ali na obrigação de comparecer de alguma forma. E o Ricardo Nunes, hein, Vera? Porque usou, é a cidade dele, né? Ele não respondeu para a Folha se vai ou não. O Tarcísio já disse que vai. Os que são de fora podem alegar agenda e tal, mas é em São Paulo. Só se o Nunes arrumar uma viagem para dizer que não vai nesse evento, né? Complicado. Se ele não for, o Bolsonaro vai ter como primeira reação aquela coisa: eu não vou apoiá-lo. Mas ele também não tem muito para onde correr, porque a candidatura do Ricardo Salles, que é sempre esse bode que fica na sala para fazer o prefeito ter medo, ela vai se mostrando inviável ao longo do tempo. O PL tem muitos cargos na administração municipal, não quer lançar um candidato próprio. Isso dividiria o campo da direita, poderia facilitar a vida do Guilherme Boulos. Então, até esse trunfo, olha, se você não for, eu apoio o Ricardo Salles, é um trunfo ali que está sendo relativizado nas últimas semanas. Mas o Ricardo Nunes está
está na dúvida, está constrangido, tem evitado dizer o que vai fazer, se sentiu ainda mais constrangido depois que o Tarcísio confirmou que vai, e está ouvindo conselhos, ouvindo a ala política do seu governo, ouvindo os seus advogados, ouvindo os seus marqueteiros, todo mundo que ele consulta, que não seja ligado fortemente ao Bolsonaro, o aconselha a não ir. Ele tem muito mais a perder do que a ganhar indo, mas ele ainda não bateu o martelo, Carol. Bom, vamos fazer um intervalinho? A gente volta já já? Vamos. A gente está de volta aqui com Viva Voz, Carol, continuando nesse assunto, né, que é aí que são todos os desdobramentos da investigação contra os bolsonaristas e relativas aos atos anteriores ao 8 de janeiro e ao próprio 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal formou uma maioria na quarta-feira, ontem, para receber a denúncia contra 7 oficiais que integravam a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal durante os ataques daquele dia. Eles foram acusados, denunciados pela Procuradoria-Geral da República por omissão durante os ataques. A gente tem visto esse julgamento acontecer no plenário virtual da primeira turma e ele vai se encerrar na semana que vem, mas nesse momento já tem, então, maioria para acolher a denúncia e, portanto, tornar réu esses integrantes da cúpula da PM e do DF. Isso tudo faz parte dessa estratégia que está sendo deflagrada a partir desse ano de escalar ali para os grupos que incitaram, os que ajudaram a divulgar, os que financiaram e os que, de alguma maneira, contribuíram para os ataques à sede dos 3 poderes, não cumprindo também o seu papel, no caso das forças de segurança, que era o papel de reprimir os protestos, impedir que os manifestantes que vieram de ônibus de outros estados, que estavam acampados no QG do Exército, que fica lá mais para cima no setor militar de Brasília, descessem para a esplanada dos ministérios e depredassem os prédios dos 3 poderes. Então, agora se chega a essa cúpula da Polícia Militar. Era uma etapa que estava sendo muito cobrada pelo fato de que só os peixes pequenos até então estavam indo a julgamento, se tornando réus e sendo condenados. Então, os que vão responder são o coronel Fábio Augusto Vieira, coronel Clepter Rosa Gonçalves, coronel Jorge Eduardo Naime, coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins. Agora fica faltando a cúpula política do governo do DF e fica faltando os militares. E aí esse vai ser um capítulo bem mais delicado, porque o ministro José Múcio tem atuado aí para tirar os militares dessa cena, evitar que eles sejam responsabilizados, que eles se tornem réus. Ele sabe que isso tem o potencial de inflamar de novo as Forças Armadas. O próprio senador Hamilton Mourão usou esse assunto naquele pronunciamento da semana passada, falando que querem colocar os generais no banco dos réus, na justiça comum, e demonstrando estranheza e desconforto em relação a isso. Então, esse vai ser o capítulo mais delicado, eu acho, de tudo que a gente viu até aqui, também incluindo nisso a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que são os 2 capítulos complicados, mas que é algo que a gente vai assistir nos próximos meses, certamente, a forma e quem dos militares vai se sentar nesse mesmo banco dos réus, Carol. É a grande dúvida. Só para trazer aqui o voto dos ministros. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. Votaram com ele já a ministra Carmen Lúcia e também o ministro Cristiano Zanin. Nesse voto, Moraes disse que ficou devidamente demonstrado que os denunciados tinham conhecimento prévio dos riscos envolvendo os atos do 8 de janeiro e ainda assim permaneceram omissos, o que possibilitou a execução dos ataques contra o Congresso, o Planalto e também o Supremo Tribunal Federal. Ele diz aí no voto que o contexto extraído da investigação evidencia que eles se omitiram dolosamente. Ou seja, eles já tinham conhecimento do que ia acontecer, não foi uma omissão ali circunstancial, foi com dolo, aderindo aos propósitos golpistas da horda antidemocrática que atentou contra os 3 poderes. Foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, que tem sido muito duro e foi acompanhado aí por outros 2 ministros nesse entendimento, né, Vera? E isso permite antever que eles deverão ser condenados. Esse tem sido, né,
o protocolo. Primeiro se acolhe a denúncia e geralmente todos aqueles, ou quase todos que tiveram a denúncia aceita e se tornaram réus, depois foram também condenados, e isso tem acontecido num prazo relativamente curto, Carol. A gente vai ter muito questionamento à permanência desses inquéritos todos no Supremo, permanência da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A defesa do Bolsonaro voltou a pedir o afastamento do Alexandre de Moraes, dizendo que ele é suspeito e que não é isento para continuar à frente desses inquéritos. Tem muita discussão a respeito do foro. Muitos desses denunciados e processados no Supremo não têm foro privilegiado, mas continuam lá pelo entendimento que foi acolhido pela maioria da corte de que é um caso de atentado ao Estado Democrático de Direito e, portanto, tem de ser julgado lá. Então, os questionamentos são muitos, mas, por hora, o ministro Alexandre de Moraes está plenamente endossado pela maioria do Supremo. São poucas as divergências. Elas estão restritas aos 2 ministros que o Bolsonaro nomeou, e mesmo o ministro Cássio Nunes Marques tem divergido cada vez menos e tem tentado canais de aproximação com o governo Lula. Então, nada indica que esses pedidos e essa pressão pelo afastamento do Alexandre de Moraes vá ter algum resultado para além desses protestos dos bolsonaristas. Vera, só para a gente arrematar aqui o Viva Voz, já que a gente está falando de Alexandre de Moraes, a Isis Tassarini tem novidades sobre a investigação daqueles ataques ao Moraes no aeroporto de Roma. O que você conta, Isa? Boa noite. Oi, Carol, muito boa noite a você, a Vera, e a quem nos acompanha. Olha, a Polícia Federal classificou como injúria aquela conduta do empresário Roberto Mantovani na confusão no Aeroporto Internacional de Roma em julho do ano passado, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Agora, a PF não indiciou o empresário porque considerou que o crime de injúria é de menor potencial ofensivo, com pena máxima de 1 ano de detenção. A CBN teve acesso a esse relatório final da PF agora há pouco, que foi enviado ao STF. Nele, o delegado responsável pelo caso cita que a lei brasileira não autoriza a extradição por crimes de menor potencial ofensivo, uma vez que o crime ocorreu fora do Brasil. Além disso, a PF cita nesse documento que o vídeo tem apenas 9 segundos e que não possui áudio, tem apenas imagens. Só que nelas aparece que o Roberto Mantovani age de forma incisiva contra o filho de Moraes e que, em um determinado momento, o empresário atinge a mão direita no rosto do filho do ministro, o que causou o deslocamento do óculos dele. No relatório também há informação de que as imagens não demonstraram qualquer ato de nenhum grupo ou de outras pessoas para hostilizar, filmar ou constranger o ministro Moraes. A PF cita que o vídeo mostra apenas uma fração da interação entre os envolvidos no momento em que a confusão já está ocorrendo e não mostra o início do caso. Carol. Obrigada, Isa. Esse caso claramente contém um exagero, né? E esses exageros permitem que se crie toda essa narrativa de que o ministro age com arbítrio, etc. Foi um entrevero ali no aeroporto, não precisaria ter sido levado a essas consequências. Carol, acho que encerramos por hoje. Vamos te ver de volta. Ficamos por aqui, minha amiga. Obrigada, viu? Boa noite pra você. Boa noite pra você. Hoje vamos sem música. O Ponto Final segue com a Carol e a gente volta amanhã. Tchau, tchau, pessoal.